Então, eu espero que ao ouvir essa palavra, o Senhor esteja te abençoando com paz. O Senhor esteja te abençoando com livramento, com cura, com libertação, com restauração. Que o Senhor esteja te abençoando com direcionamento. Nós estamos querendo do Senhor um avivamento, não é verdade? É necessário o avivamento. Mas, para que o avivamento aconteça, é necessário também que haja o quê? Arrependimento, conserto, obediência, conhecimento daquilo que está revelado para nós da parte de Deus. Nós precisamos conhecer esta verdade. E esta verdade está revelada para nós na palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu vou ler para você, para todos, para nós, 1, 2, 3, 4 escritos da Bíblia. 4 revelações de Deus para a humanidade, para que nós venhamos entender o que nós estamos vivendo hoje, os acontecimentos de hoje. Para quem conhece a verdade que liberta, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 32. E no versículo 36 vai estar escrito assim: pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje há um choro, há um pranto, há um desespero, uma angústia muito grande, uma agonia muito grande nos corações. Estamos passando por momentos de muito choro, de muita aflição. Não é verdade? O primeiro texto que eu quero ler da palavra do Senhor está em Gênesis, se você quiser abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, dos versículos de 5 a 8. Olha o que está escrito. Gênesis 6, versículos 5 até o 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a indignação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até os répteis, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o Senhor falou para Noé, para que Noé construísse uma arca. E Noé obedeceu, e quando aquela arca estava sendo construída, Noé falava, mas o povo criticava, o povo zombava, e quando a arca ficou pronta, Deus então, ele coloca Noé com a família dele dentro daquela arca, e veio o dilúvio e destruiu todos naquela época. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 19, versículo 23, que está escrito a seguir, saia o sol sobre a terra quando Ló entrou, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar.
Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquela cidade e toda a companhia e todos os moradores das cidades e que nascia na terra, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Mais uma destruição. O Senhor olhou para Sodoma e Gomorra e viu que ali a corrupção, a maldade, a prostituição estava além, sabe, que Deus podia suportar. E o Senhor então, ele envia um anjo até Ló, para tirar Ló e a família dele daquela casa. E Abraão, que era o primo de Ló, começou a orar e perguntou para o Senhor: Senhor, se tiver tantas pessoas, ele foi falando 150, até 10. E o Senhor falou: se tiver 10 justos, eu não vou destruir. E só tinha a família de Ló. E mesmo assim, o Senhor falou: não olhe para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou ali como uma estátua. Mais uma. Quero ler mais para vocês, mais um texto da Bíblia, que agora está revelado no Evangelho de Mateus, Mateus, capítulo 1, do 1 ao 7. Presta atenção, Deus está falando, Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto, isso é Jesus falando, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o anúncio das dores. Ou seja, o Senhor, ele não tem nos deixado enganados. A palavra do Senhor está se cumprindo literalmente. Quando o Senhor falou com Noé, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e o Senhor falou com seus discípulos, imagina o templo que Salomão construiu, imagina a estrutura daquilo, aquelas pedras lavradas, tudo com muito peso, tudo humanamente olhando, não tinha como destruir. Mas o Senhor falou: não vai ficar pedra sobre pedra. E no Novo Testamento, quando Jesus veio, quando Jesus ensinou o caminho, quando Jesus mostrou para nós a necessidade de nós firmarmos a nossa vida em Deus, buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. E o Senhor falou, o Senhor Jesus, ele falou, nós lemos aqui, vai ter dias de muitas aflições. Não vai ficar aqui
nada em pé, vai cair tudo. Mas aquele que perseverar, se você for continuar lendo, ele vai falar, aquele que perseverar, aquele que obedecer, aquele que andar nos meus caminhos, arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida, buscar o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, vai ter livramento. Mas às vezes nós não entendemos o livramento que o Senhor quer dar. O livramento que o Senhor vai dar para todos aqueles que crêem é o livramento da nossa alma. Porque nós sabemos que nós temos um corpo que é pó e vai voltar para o pó. Mas nós temos uma alma que não vai morrer. A nossa alma, ela é eterna. E Jesus falou, isso tudo vai acontecer, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou derramar agora o meu Espírito, que é o próprio Deus, o Espírito Santo agora, habitando em nós, nos ensinando que o caminho é estreito, mas se nós renunciarmos ao pecado, fugir da aparência do mal, estarmos adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, sendo misericordiosos, abençoando, sabe, as pessoas, amando o amor de verdade uns aos outros, amando a Deus acima de todas as coisas, adorando somente a Deus, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, nós vamos ter a certeza e a garantia da salvação da nossa alma. E para encerrar, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus, estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome do Senhor. É a promessa de Deus. Nós sabemos que tudo que o Senhor deixou aqui revelado na Bíblia já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele fala. As promessas de Deus vão se cumprir. Mas Jesus Cristo, aleluias, Ele veio ao mundo. Oh, glória a Deus. Ele veio como Salvador. Ele veio e morreu na cruz para pagar o seu pecado, para nos resgatar, para nos religar de novo a Deus, porque somos pecadores. Sabe, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então, se você não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador, faça isso agora. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Clame, suplica o socorro dEle, porque é o único que pode nos livrar de todas estas, tragédias, de todo esse mal. Além de perder a nossa vida aqui, o nosso corpo, nós estamos correndo o risco de perder também a nossa alma. Misericórdia. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Você crê em Deus? Então entrega a sua vida para o Senhor. Porque na hora que vier a batalha, como estamos vendo em muitos lugares, acontecendo coisas terríveis, você, a sua vida, a sua família, a sua casa está garantida em Deus. Confia no Senhor.
porque Ele é fiel e justo para nos livrar, para nos abençoar, para nos salvar. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua família. Pense nisso. Jesus te ama. Amém?